Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre cinco características que você precisa ter caso você deseje arrumar sua própria máquina de costura ou até mesmo se tornar um mecânico profissional. Pessoal, assista esse vídeo até o final, que esse vídeo vai te ajudar ao que você precisa assim já começar a adquirir para ti mesmo, para vocês conseguirem começar a poder arrumar suas máquinas de costura ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, tá bom? E quando vocês assistem também esse vídeo até o final, vocês ajudam também aqui eu, Universo da Costura, porque esses vídeos são divulgados para mais pessoas. Beleza, pessoal? Mas se você caiu aqui neste vídeo e nunca me viu na vida, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos. Sou criador aqui do curso do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não precisar depender de outras pessoas para que faz isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, só você clicar no primeiro link aqui da descrição que você vai ser direcionado lá para o nosso site, tá bom, pessoal? E lá você vai ter todas as informações que vocês precisam. E também não se esqueça, se você está assistindo este vídeo pelo YouTube, se inscreva. Se for pelo Instagram, você segue nós. Se for pelo Facebook, também acaba curtindo a nossa página, que vocês ajudam bastante. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam ter, e eu, Rodrigo, eu tive que presenciar isso na pele quem está iniciando. Eu me lembro da primeira máquina de costura que eu peguei, foi uma máquina de costura chinesinha, aquela verdinha, que eu até já trouxe aqui para o canal. Foi a primeira máquina, não foi uma doméstica, não foi uma reta, nada. A primeira máquina que me colocaram na frente e falou assim: Rodrigo, se vire, arruma. Quando eu estava trabalhando na empresa, foi essa máquina aí. Pessoal, você não imaginou quanta paciência eu precisei ter. Isso, esse é o primeiro ponto, paciência. Porque eu fiquei naquela máquina 2 dias ou até mais, tentando arrumar ela, tentando saber como que ela funcionava, porque era a primeira vez que eu estava mexendo em máquina de costura. Então vocês precisam adquirir essa qualidade, essa característica da paciência. Porque, pessoal, é muito normal às vezes na máquina de costura, por causa de uma coisinha tão besta, mas tão besta, que você acaba assim perdendo a cabeça, não tendo paciência de poder descobrir. Porque tente imaginar que para poder dar manutenção em máquina de costura é como se fosse caçar um tesouro. Por que caçar um tesouro? Porque para poder descobrir o que está acontecendo é vários fatores. E esses fatores às vezes é tão besta, mas tão besta, que se torna assim até mesmo mais complicado de se achar. Às vezes por causa de simplesmente uma regulagem no tensor, por causa de subir cerca de 2 centésimos o dentinho, ou de aproximar ali a lançadeira da agulha, já faz uma grande diferença. Então tenha paciência. Este é o primeiro ponto. Depois vocês vão tirar de letra isso, que vai automaticamente você vai conseguir arrumar as máquinas de modo bem fácil, sem se demorar tanto assim, tá bom? Mas no começo precisa assim. Segundo, máquina de costura, eu já falei aqui que é lógica. Vocês precisam ter em mente que isso é lógica. Ou seja, se está dando um problema de máquina de costura travada, você já tem que pensar, o que trava uma máquina de costura? É lógica. Minha máquina de costura não está rodando, não está funcionando. O que pode acontecer? Lógica. Vamos lá. Primeiro, olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recente. A pessoa é uma máquina de costura industrial, era um motor. E a máquina de costura simplesmente não estava ligando. Apertava o botão, não ligava, apertava, não ligava. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz, vamos para a lógica. Tem energia na tomada? Caiu o disjuntor? Porque ela disse que tinha dado um certo estouro. Fui lá ver o disjuntor, nada. Opa, então não é o disjuntor. Fui ver na tomada se tinha energia. Então não é a tomada. Então é da máquina. Aí eu fui ver se era a parte de trás, o capacitor que tinha estourado. Não tinha estourado, tava legal. Aí eu pensei, será que não pode ser o fio? Lógica, pessoal, tem que dar lógica. Aí eu fui e vi que era o fio e acabei resolvendo um problema. Então máquina de costura é muito fácil de identificar. Exemplo, tecido não está sendo puxado. Vamos partir para a lógica. O que você normalmente mexeria? Se não está sendo puxado, então é só o calcador e o dentinho.
é isso que eu faria para poder conseguir tentar resolver este problema. Então, isso é muito importante vocês já começarem a adquirir. No meu treinamento eu ensino as pessoas a terem esta lógica, a pensar como mecânico. Isso é algo muito importante. O terceiro ponto que eu quero mostrar para você é estude. Nunca pare de estudar. Máquina de costura sempre vai mudando, apesar que como posso dizer? O objetivo é o mesmo, os métodos são os mesmos, mas é sempre bom você estudar algumas coisas. Por exemplo, por que será que a máquina de costura costuma franzir? Por que a máquina de costura ela costuma não ficar com um linha embolando embaixo? Por que será que ela quebra a linha? Estude. Quanto mais você estuda, mais fica fácil de você conseguir descobrir os problemas. O quarto ponto é você não ter medo. Este é um ponto eu acho que é muito difícil para a maioria das pessoas. Eu não tive este problema. Eu não tive medo de mexer na máquina. Eu não tenho. Eu já, desde quando eu comecei a mexer em máquinas, eu nunca tive medo. Porque eu sempre mexi em máquina que custava mais de 200 mil, 500 mil reais. São máquinas que são realmente caras, que são máquinas de usinagem, né? Então as máquinas são caras. Então eu nunca tive não tive medo de quebrar nada. Porque máquina de costura, que não, é algo barato em comparação aos outros tipos de máquina que eu mexia. Então uma coisa que eu sei que pode afetar você é o medo. E o medo, pessoal, realmente afeta. Então como que você pode vencer o medo? Eu tô até pensando aqui, eu já comecei a fazer isso, mas eu acabei desistindo. E eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu faça isso, uma playlist somente para vocês perderem o medo de mexer nas máquinas de costura. Se você quiser que eu faça uma playlist só disso, ou seja, só dou algumas dicas referente a isso, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ver todos e vou ver se realmente vale a pena ou não, ou deixa pra lá, ou continua como tá. Beleza? Então esse é um ponto importante. Uma maneira de você perder o medo, pessoal, eu vou deixar bem claro, é você saber o que está fazendo. No momento que você sabe o que está fazendo, você não vai ter medo. Se você sabe que aquele parafuso vai mexer naquela peça, então por que você vai ter medo de mexer naquele parafuso? Se você sabe fazer todos os ajustes, por que você vai ter medo de desajustar ela? Ou seja, tem que saber para poder perder o medo. E a nossa última ponto, último. Eu acho que muitas pessoas acabam acontecendo é desistir. Então nunca desista. Pessoal, este é um ponto bem interessante, que muitas pessoas acham que mexer em máquina de costura é algo extremamente complicado, é algo difícil, mas na verdade não é. Por que não é, pessoal? Porque, por exemplo, eu tenho meus alunos que já estão assim, que nunca tiveram experiência em mexer em máquina de costura. Estão fazendo isso. Temos tanto pessoas que já são idosos mexendo em máquina de costura, dando manutenção, acredita? Dando manutenção em máquina de costura e descobrindo como as coisas funcionam, é algo excelente. Porque muitos idosos acabam tendo medo, falam, mas não é pra mim, dá manutenção, prefiro pagar e assim por diante. Mas muitas coisas você tá legal, você pode até pagar algumas coisas mais complicadas. Mas tem coisas que são fáceis, que mesmo você mesmo pode fazer, entendeu? Então não desista, na verdade, né? Não desista, que quando vocês acabam estudando, quando vocês acabam correndo atrás, vocês conseguem. Beleza, pessoal? Essas 5 características que eu gostaria de colocar para você, uma experiência de vida que aconteceu comigo, por assim dizer, em alguma dessas opções, que me ajudou bastante a continuar e não a desistir. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu falei demais. Muitos falam que eu falo demais, realmente eu sei que eu falo demais, me perdoe aí vocês, eu sei que às vezes eu exagero, repito muitas coisas, mas infelizmente é complicado, tô tentando me controlar com isso, mas graças a Deus, graças que muitas pessoas estão gostando, muitas pessoas estão se inscrevendo, isso mostra que está sendo útil para vocês, tá bom? Então um forte abraço e até os próximos vídeos.